Fala, turma! Muito bem-vindos ao Firecast, conversas reais com quem constrói. Estamos aqui hoje, mais uma vez, muito feliz, expectativa lá em cima. Tô aqui com meu amigo, meu sócio, Auro de Oliver. E aí, mano, como é que você tá? Rapaz, eu tô na expectativa, como sempre. A expectativa é grande. Eu mal dormi de ontem pra hoje, cara. O cara tá maluco, filho. A gente tá ansioso. Esses convidados aí, né, irmão? Prometem muito e vão entregar muita coisa. Muito ouro. Como foi o Auri que convidou eles, eu vou deixar o Auri apresentar eles. Rapaz, isso é uma grande responsabilidade que tu... Responsabilidade e honra, certo? Senhor? Honra também, com certeza. Ó, com grande honra, aqui nessa mesa, alguém que... Dois fundadores que nada mais, nada menos saíram do zero, literal zero, para no ano de 2025, só apenas 12 meses, fizeram 200 milhões de reais. Então, com vocês, vos apresento Ed e Davidson, os fundadores da Ballroom. Isso aí, é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse podcast maravilhoso, que tenho certeza vai ser um grande sucesso. Então, conta com a gente aí que a gente vai entregar tudo. Só explorar que vai sair. A expectativa, né? A gente se conheceu aí entre esses cursos que a gente tava ali, batendo um papo ali. Quando tu fez o convite, eu falei, cara, tô aí para contribuir. Você comentou assim, pô, o que tu acha de trazer teu irmão? Tem muita gente que às vezes que não sabe, né? Nós somos irmãos. Exato. Só para quem acompanha lá, vê o Dalcin, né? Então, a gente já, desde o início aí, a gente começou a trilhar esse caminho aí. Estamos aí para servir. Muito bom. Vamos lá, vou começar com a primeira pergunta para a galera já entender do começo. Fica à vontade para responder primeiro quem preferir. Conta um pouco da infância de vocês. Como foi? Nascido aonde? O que vivenciou de experiência? Quem responde primeiro? Ele é mais velho. Então vamos lá. Deixa eu lá. Então, eu nasci na favela do Arará, né, há 46 anos atrás. Uhum. E depois meu pai fez um upgrade, né? Ele saiu da favela da Maré, foi pra favela, da favela do Arará, foi pra favela da Maré. E aí o Ed veio, né? A gente saiu de um barraco de madeira, aí ele já veio numa casa de tijolo, né? De alvenaria. De lá a gente foi pra Braz de Pina, ficamos ali entre o Quitunga e Aguaporé, em cima de uma escada que tem muita história para contar. E meu pai sempre trabalhando, sempre buscando fazer alguns negócios além da função de CLT que ele tinha. Colocou a gente muito cedo para trabalhar, desde os 10 anos de idade, né, Ed? E assim foi o início de uma jornada desafiadora. Não é verdade? Essa escada, né, que a gente morou, 110 degraus, contados. Na hora de descer para ir pro colégio, ia tranquilo, para voltava aqueles temas de jogar um futebol lá embaixo. A gente descia para jogar numa área plana, né? E aquela escada ali, ela já foi testando a nossa resistência, né? Aí tinha um quintal na casa, que a gente jogava bola, né? Eu e ele, a gente ficava jogando bola, a gente de idade muito parecida. O problema é quando a bola passava do muro, ia para lá embaixo, 110 degraus, para buscar, para subir, né? Muitas vezes. Foi a partir disso aí que tu começou a ver o teu talento ali na corrida? Foi aí que as pernas fortaleceram. Engraçado que foi só a dele, né? Ele era mais novo, então eu colocava, vai lá buscar a bola, cara, vai. Então, e a minha ficou fina demais. Tu tá comentando aí porque eu sou maratonista, né? Eu gosto de correr, acordo cedo para correr. Algumas pessoas falam, pô, o maluco que acorda 4 e pouca pra correr. Cara, eu acho incrível, O Ed, quando eu vou olhar o story assim, 3 e pouca da manhã, o Ed acordando pra correr. Eu falei, caraca, cara, esse cara é insano, filho, você tá doido. David Goggins brasileiro. Mas a escada fortaleceu as pernas. A escada foi crucial. Mas, meu amigo, vamos lá. Então, eu não conhecia a tua história, né? E acredito que muita gente que hoje te vê empreendendo e etc, não conhece a história de vocês lá da infância. E a galera hoje em dia cria muito uma ideia de limitação geográfica e até faz um tanto quanto de sentido, mas você diria que o camarada que nasce sem oportunidade ali, dentro de uma realidade geográfica limitada, como que ele tem que fazer? Ele cria suas oportunidades, ele olha mais para o que o ambiente entrega? O que você acha disso? Então, eu acho que a primeira coisa é você entender que você tem uma distância para tirar
E aí não interessa quem já nasceu num berço melhor que você, quem está numa situação melhor que você. O que você precisa fazer é trabalhar para tirar essa distância. Então a gente já começa numa desvantagem natural. Só que se você ficar olhando muito para ela, você não avança. Então você tem que procurar fazer cada dia o melhor, melhorar um pouquinho a cada dia, porque é isso que vai gerar essa construção. Bom, então, todos nós temos as nossas escadas invisíveis, né? Todos nós temos. Algumas pessoas, elas conseguem entender qual é a sua escada, o seu desafio, já reconhece, né? Porque quando você não tem luz em cima daquele teu desafio, você não consegue ter uma visão do que você deve fazer. Quando você bota a luz ali, você reconhece, olha, eu tô aqui numa escada, eu tenho que ter essa rotina de subida, quando fosse fazer compras e tudo mais, e eu preciso poupar energia lá embaixo para poder subir. Se a gente jogasse aquela última partida que a molecada gostava de te chamar, de te levasse na exaustão, tu ia subir exausto. Então aquilo dali foi feito como um ponto para a gente ir ressignificando os nossos desafios. Eu tinha que subir, a galera que morava ali embaixo ia ter menos esforço, eu tinha que guardar uma energia para poder chegar em casa. Sim, sim. E assim, é até bacana entender um pouco desse início da origem ali de vocês. E eu queria saber também de onde que surgiu essa vontade de empreender, né? Não sei, talvez vocês começaram como CLT ou trabalhando para outra pessoa, ou vocês vão contar um pouco dessa trajetória pra gente. Mas eu queria entender, né? Porque geralmente quando a pessoa ela nasce num ambiente não tão propício, ela tem mais dificuldade, como vocês mesmos disseram aí, né? Que são os degraus da vida. E como que foi isso? Qual foi a virada de chave, alguma coisa do tipo, que fez com que vocês falassem, pô, acho que esse caminho aqui do empreendedorismo, ele pode me tirar de onde eu tô para ir para um lugar um pouco melhor? Isso na verdade começa com meu pai, né? Meu pai, ele era um colono. Para quem não sabe o que é colono, era uma pessoa que trabalhava na terra de alguém, e para conseguir moradia e a própria subsistência ali, ele trabalhava para o dono daquela terra. Então meu pai vem para o Rio de Janeiro, vem morar numa favela, com 17 anos, ele começa a trabalhar e ele sempre procurou fazer alguma atividade empreendedora. Então ele vendia uma roupa, vendia alguns itens tipo de queijo, linguiça, que ele buscava lá na cidade dele e trazia para cá. Então ele já inseriu a gente nesse mundo muito cedo. Então eu comecei a trabalhar com ele 10 anos, eu estava numa feira vendendo queijo, linguiça, doce, e ele numa outra, então, e já levando o Ed também junto. Então meu pai, ele foi esse estímulo empreendedor na nossa vida, e ele pregava muito que o trabalho era o caminho para a gente ter uma vida digna, uma vida que nos fizesse ter merecimentos e coisas que aquele ambiente não nos daria. E continuando a história, meu pai montou um bar, né? Aí dentro desse bar ali... Onde era o bar? Só pra gente entender. Também era ali em Brás de Pina. Tá. Em Brás de Pina. E aí a gente, quando montou o bar, a cozinha, ela ficava lá em cima nesses degraus. Às vezes a gente, quando tinha um pedido de tira-gosto, tinha que subir lá naquela cozinha e descer. Só que os desejos eram, vamos começar a construir. Meu pai também tinha adquirido um terreno embaixo, né, onde estava o bar, para começar a montar uma estrutura ali para poder receber o bar, para a gente não precisar subir, e futuramente se tornou a nossa casa, a casa onde a gente passou ali a morar. Um fato interessante é que meu pai chegou numa época, ele olhou para mim e falou assim, você vai vender churrasquinho e bingo. Aí deram na minha mão. Bingo, aquelas cartelinhas sem que você cartela, tá botando os feijãozinhos aí. Uhum. Então, o pai deu na minha mão, cara, eu vendi tudo. E aí o primeiro desafio que eu tive era que, você novinho, você tem uma voz fina, né? Quando eu falava que a cartela de bingo era R$1, a molecada começava a botar pilha em cima, mas eu vi os adultos Aquela meio que época nem era aplaudindo, real, né? Era cartela de bingo é 1.000. Cartela de bingo é mil. Cartela de bingo é mil. Então, E foi aí que você descobriu esse teu dote de vendas? o meu pai sempre viu, né, o Davidson ali, ele anotava até os fiados que eram feitos de linguiça, meu pai me via ali com muito mais, sendo mais extrovertido, mais espontâneo ali. Meu pai deu na minha mão ali. E tu era o mais novo, no caso. Então era o mais novo ainda, né?
A furada tinha que ficar com ele, né? Alguém tem que se lascar. Pô, legal, cara, legal. E assim, né, a gente parar pra pensar e ver, pô, caraca, o resultado que vocês conseguiram. Eu tava até estudando, eu gosto muito de estudar sobre empresas, etc, né, até porque eu ajudo empresários, né? Então, eu ajudo empresários ali, pô, que tá entre 1 a 10 milhões de faturamento ano. Legal. E a gente vê que a dificuldade que é você sair ali do 0 pro 1 e do 1 pro 10. E sair do 10 pro 100 é outro desafio, né? São 3 desafios diferentes. E ver onde vocês chegaram é muito bacana. E assim, continuando esse degrau por degrau, onde que surgiu essa ideia de vocês de casa de evento? Como que surgiu isso? Porque vocês contaram um pouco aí pra gente, né? Sobre da origem, agora contaram um pouco de onde que surgiu a ideia do empreendedorismo. Mas e agora, a Ballroom? Caramba, pô, como que eu vou começar? Eu tava até conversando aqui nos bastidores com o Ed, ele falou um pouco que já tem mais de 20 anos que vocês empreendem, um pouco sobre eventos, etc, né? Eu queria saber um pouco da origem da Ballroom. Onde que surgiu isso? Perfeito, eu vou fazer essa conexão para você, porque o que acontece? Meu pai, dentro desse trabalho, ele foi introduzindo a gente nesse trabalho, ele foi fazendo os avanços na vida dele, mesmo que modestos. Ele faleceu quando eu tinha 16, ele tinha 14 anos, né? Caraca. Ele teve um infarto fulminante e a gente, nesse exato momento, tinha um bar que ficava na boca do morro, né? A gente morava no morro e a próxima evolução foi descer para morar na ponta do morro. Então, na boca do morro ali, ele faleceu, tinha 16, ele tinha 14, então a vida ficou meio esquisita ali pra gente, né? A gente tinha um provedor, uma pessoa que direcionava tudo e de repente nós não tínhamos mais. Faz muita diferença. Fez muita diferença. Eu fiquei basicamente uns 4 ou 5 anos ali em depressão, uma situação muito, muito difícil, que eu não tinha energia para procurar um emprego. Tanto que o Ed, ele mesmo mais novo, né? Ele já era mais desenrolado, ele já fez alguns avanços, de fazer alguns trabalhos, e eu muito contido dentro de casa. Mas até que um momento, um amigo me ofereceu um trabalho de um salário mínimo para fazer convite de formatura. Na época, hoje fala-se de design gráfico, antigamente era produtor gráfico. Então eu fui trabalhar fazendo isso, e ali quando eu peguei aquele emprego, eu falei, cara, eu vou fazer aqui uma virada na minha vida, porque eu prefiro morrer do que continuar vivendo dessa maneira. Nossa. E a partir dali, a gente começou a se entregar bastante ao trabalho. Eu trouxe o Ed para trabalhar comigo, né? Eu consegui rapidamente, né, mirar uma pessoa que era um líder dentro daquele negócio, que veio depois a montar a empresa dele e me chamou para ser sócio dele. Nós vendemos essa participação, e o Ed já trabalhava ali comigo, nós vendemos essa participação para essa pessoa e nós montamos uma primeira empresa de formatura em 2005. E essa empresa começou a prosperar, essa empresa nos levou para fazer formaturas em 10 estados do Brasil. Essa empresa fez com que a gente ganhasse uma expressão ali no cenário nacional, mas a gente olhava a formatura como algo muito vulnerável, né? Então a gente entendia que precisava de um espaço de eventos para ter uma articulação maior no mercado. E aí entra a Ballroom na história. A gente entra nesse primeiro espaço de eventos, aí já 10 anos depois da Estilos, e monta o primeiro, deu certo, monta o segundo, deu certo, o terceiro deu certo, até agora são 16 exatamente nesse momento nós estamos conversando, nenhum deles deu errado. Muito bom. E quando que vocês olharam para esse mercado e disseram, acho que o negócio não é formatura, acho que o negócio é explorar o evento em si? Quando que vocês olharam para esse mercado? A gente começou a ver que a formatura ia se tornar um segmento dentro do negócio. Bom, um braço. E aí essa que foi a grande sacada. A gente, quando foi montar a primeira unidade da Ballroom, a gente pensava assim, a gente tem a formatura aqui, uma reserva de clientes para a gente poder colocar, e de repente a gente se depara com um casamento de 15 anos, que seria 5 a 6 vezes maior do que o que a gente estava fazendo. Então foi essa transição de ver como um negócio que era exclusivo, a gente fazia a formatura. Sim. E virou um segmento, Entendi. Mais um segmento para a gente poder atuar. Muito bom. Pô, muito massa. E assim, no caso tem 20 anos então que vocês trabalham com eventos, né? Na verdade 25 anos e 20 anos basicamente com a nossa empresa. 25 anos que vocês trabalham, mas a partir do momento que vocês fundaram ali o projeto do qual se tornou a Ballroom hoje, o que é a 20 Ballroom, anos. 20 anos, né? 20 anos. E
depois, tem 10 anos então que vocês fundaram a Baú, o que Exatamente. é a Baú. Isso. 10 anos. Exatamente. Entendi. Pô, Isso. legal, cara. E assim, dentro dessa trajetória, a gente sabe que qual foi o passo ali que vocês fizeram para vocês saírem do 0 pro 1, né? E do 1 pro 10. Vamos pensar nesse princípio ali da empresa, né? Porque igual eu falei com vocês, eu tenho muitos empresários que eu pego ali do 1 e levo pro 10. Então eu queria entender com vocês, muito provavelmente vai ter muito empreendedor que também está nessa fase. Qual foi o diferencial ali que fez vocês tirarem a empresa do 0 pro 1, por 1 milhão, tá, de faturamento, que eu quero dizer, e do 1 milhão pro 10 milhão, por 10 milhões? Legal. Então, eu entendo assim que do 0 até os 10 milhões, o foco total do negócio deve ser na área comercial, tá? A partir do 1 para o 10, você vai ter que ter uma gestão que não atrapalhe o teu comercial vender. Eu gosto muito de uma premissa que é 70% do meu tempo como empreendedor, ele não está voltado à área comercial, eu perdi o foco do meu negócio. Então a gente direciona toda a nossa estrutura para colocar o comercial no centro, né? Do 0 ao 1 é o momento em que o próprio empreendedor ele está fazendo, inclusive, as vendas. Talvez do 1 para o 10 ele está liderando essas vendas. Agora, sem essa figura comercial, você não consegue avançar para os 10 milhões, por exemplo. Então, eu acho que entender que vendas está no centro do negócio. Nosso mercado tem uma peculiaridade, né, que também tem, não sei se é peculiaridade, porque tem outros mercados também, são pessoas muito apaixonadas pelo negócio, né, e não tão apaixonadas por vendas. Então, a gente sempre foi muito apaixonado por vendas. A gente sempre entendeu que vendas era o caminho para tirar a gente do buraco e colocar a gente numa evidência. E te acrescentando, do 0, era lá na cozinha da minha mãe. E o processo de recrutar os nossos profissionais era esse cara que toca guitarra, chama aqui pra gente bater um papo. É assim mesmo. Foi inclusive o nosso Será que é um primo meu? O nosso pastor, um cara extremamente da paz, tranquilo, zen, que não faz pressão, ele estava lá dentro desse processo seletivo. Minha esposa, na época minha namorada, eu olhava para ela e falava assim, ó, cara, a gente precisa fazer essa empresa dar certo aí, termina... Ela fazia a rural, pega a noite aí e vamos trabalhar. E acabou que ela se tornou a melhor vendedora durante muito tempo, até ter a nossa filha ali. Então nessa parte do 0 tem essa história aí. Sentar lá na cozinha da minha mãe fazia um café, a gente sentava e começava a treinar a venda. Pegava a pastinha, explicando cada detalhe. Esse foi o... Bom. Legal. E você falou sobre venda. Para eu aprender, um princípio básico que para vocês foram indispensáveis sobre venda. Então, a venda é uma junção de técnica, inteligência emocional e ambição. Eu entendo venda sobre esses 3 parâmetros. Então, e eu entendo que a ambição é o motor. A ambição é o motor que faz a ação, faz a pessoa suportar as pressões, né? A inteligência emocional para você ouvir os nãos que você recebe frequentemente e a técnica para você aumentar a tua performance. Então essa junção, para mim, ela é o que se constrói o que nós entendemos como vendas. Isso pode ser aprendido por qualquer pessoa. A gente tem um fato interessante, foi na época que a gente começou a aprender sobre o modelo comportamental DISC, que foi um divisor de águas ali. Eu consegui ver que a gente contratava errado, a gente tinha 8 pessoas no nosso time de vendas, a gente reduziu para 4 e a gente praticamente saiu de um ano que a gente vendeu 72 contratos para vender 143 no outro ano. Caramba. Você vê que às vezes um detalhe de um conhecimento técnico, ele pode te fazer dobrar. E dobrar reduzindo parte do teu time. Eficiência operacional, né? Você consegue fazer o mais com o mínimo, né? Então isso é muito bacana. A gente começou a ter uma leitura melhor do comportamento humano. Isso aí foi a primeira grande chave que teve, pelo menos para minha gestão comercial, foi entender um pouco de comportamento humano. As vendas fluíam mais fáceis, as conexões, elas ficava mais fácil de você usar o mesmo paradigma de pensamento do teu cliente. A venda ali começou a fluir. A gente começou a contratar
de forma correta e até hoje faz parte do nosso processo seletivo, algo que a gente aprendeu lá em 2006, 2007. Legal, Absurdo. legal. E dá pra contar pra gente algo que vocês viram de muito absurdo, que ó, tem que tirar isso aqui muito rápido, porque isso aqui tá atrapalhando a gente muito. Era um padrão muito, que se repetia muito, ou era algo mais específico em cada pessoa ali? Ó, numa venda eu posso te acrescentar que... Sobre time, no caso ali. Tipo, Sobre time, com certeza assim, num time de vendas, quando você tem uma pessoa que ela não é aderente à função, cara, às vezes a incapacidade dela, ela quer convencer que todo mundo é incapaz. Isso daí é algo que, quando foi ficando claro pra gente, tanto que eu te falei, de um ano pro outro a gente reduziu 4 pessoas. Uma pessoa foi reposicionada dentro da empresa e as outras 3 foram demitidas. isso é legal também, porque às vezes o cara só tá fora do lugar, né? A pessoa tava fora do lugar. Eu acho que o grande erro que tem a maioria das pessoas ainda é imaginar que aquela pessoa mais comunicadora, mais falante é a grande vendedora. Exato. E existem vários tipos de venda, e no nosso negócio, por exemplo, e eu entendo que todas as vendas de impacto, né, aquelas vendas de um ciclo curto, né, de um período mais curto, elas dependem muito desse tipo de profissional, porque é um cara orientado a resultados e um cara também comunicativo, não só o cara comunicativo. Porque esse cara comunicativo é aquele cara que vai falar pra caramba, ele agrada, ele é um animador de torcida, no final das contas o cliente vira pra ele e fala assim, poxa, gostei de você, mas eu fechei com fulano. Entendeu? Talvez então, não tenha técnica suficiente, exato, né, pra persuadir o cara. E essa mentalidade de ser orientado ao resultado, porque a venda ela se divide em etapas, né? E na etapa do fechamento, que é a etapa mais importante, exige alguém que tem esse punch, essa pegada de você dar uma emparedadinha ali no cliente e exigir ali um retorno dele em cima de tudo que você propôs. Então, se essa pessoa não tem essa capacidade de gerar esse confronto, não se colocar nesse desconforto, ela também não gera venda. É verdade. É porque são muitas coisas, né? Acho que a venda, ela tá atrelada... Eu gosto muito de venda, cara. Acho que Venda move o mundo, né? Venda tá na veia. Esse cara que ele fala pra caramba, porra, o cara que é muito bom nisso, cara. Eu fico, caraca, será que ele tá de 7-1 só porque ele é meu sócio? Então, assim, eu gosto muito de vendas. Eu acho que venda tá muito atrelado a realmente isso que você falou, né? Ambição, inteligência emocional e... técnica. Eu gosto muito de falar, né? Lá nos treinamentos que eu dou lá na empresa e até mesmo pros meus clientes, que a venda, o time comercial em si, ele tem que entender muito do mercado, né? Do produto e de venda, né? Técnicas, gatilhos, etc. Quebra de objeção, aquela coisa toda do tipo, né? E assim, venda realmente, cara. Toda a parte de marketing e venda, se você não tiver um investimento, um budget ali alto, a empresa, basicamente, ela anda de lado. Vira um caranguejo, né? Empresa caranguejo. A venda é uma ciência, cara. Uma ciência linda, maravilhosa. A gente é apaixonado por isso. Não, o empreendedor, principalmente o cara que tá do 0 pro 1, igual vocês falaram. O cara que tá saindo do 0 pro primeiro 1 milhão de faturamento no ano, acho que esse cara ele tem que ser fissurado em venda. Se esse cara não esse cara tem que entrar no administrativo. E vai ter que arrumar alguém que seja apaixonado por venda. Eu posso te acrescentar que a gente passou desses 20 anos de empresa, cerca de 19 anos realizando reuniões todas as segundas-feiras para falar de vendas. Pega 19 anos, toda segunda-feira, a gente falando de vendas. Aí, ó. Toda semana. Eu ouvi uma frase uma vez, não lembro se foi o Flávio Augusto que falou, ele falou, cara, todo mundo é vendedor. Se você não vende alguma coisa, um serviço, você vende a tua hora pro teu patrão. Então, todo mundo é vendedor. Eu lembro que eu tenho uma barbearia também, eu trabalho empreendendo com essa área, e eu lembro que uma vez eu estava falando sobre venda com um cliente, ele era vendedor de alguma coisa, não lembro, e eu fiquei fazendo algumas perguntas para ver se extraía alguma coisa e também conseguia passar alguma coisa. Igual isso, o que é princípio de venda para você, qual técnica você utiliza, e etc, etc, etc. Aí eu falei para ele sobre isso, né? Todo mundo é vendedor, vende a hora e tal. Aí ele falou assim, mas tu se acha um bom vendedor? Aí eu falei, você acabou de comprar um serviço meu. E ele sentado na minha cadeira. Eu falei, então consegui converter, então estamos no caminho certo. Você já está comprando. Legal. Agora, o que impede uma pessoa de ser um vendedor? O que impede uma pessoa de ser vendedor é o orgulho. O problema da pessoa é a rejeição. É o ouvir um não. E o entender que ela precisa agradar. Então, quando você entende que o teu problema em vender, ele está relacionado ao orgulho, você encontra ali
o suspeito do crime para você atacar e você resolver este problema. Porque, assim, na verdade, todos nós devemos vender. Não tem escolha. Independente se você está numa área administrativa ou se você está diretamente nessa área comercial. Se você não vender, alguém vai pagar uma hora muito mais barata pelo teu esforço. Caramba, isso aí, ó. Quem não anotar, filho, isso é uma pedrada. Anota, tá doido. Essa é uma pedrada. Eu até tava falando aqui nos bastidores, pô, esqueci de trazer meu papel e minha caneta, cara. Caramba, eu tô tendo mentoria com os homens aqui agora. O lado bom é que vai ficar gravado. Então, quando você precisar estudar, você assiste a aula, vai ser uma videoaula. E assim, é até legal entender esse ponto, né, do 0 pro 10, do 0 pro 1, etc. Agora, e do 10 pro 100? Porque o 10 pro 100, geralmente do 0 pro 10, tu vai ali empurrando com a barriga, tu consegue, no braço, ali na força do braço, tu até consegue desembocar, né? Agora, e do 10 pro 100? Do 10 pro 100 você precisa de um nível ali de profissionalismo um pouco maior, né? E como que foi esse processo? Conta um pouco dos detalhes e o que o empreendedor que está nos assistindo agora, ele tem que fazer. Pô, eu tô aqui nos 10 milhões, tô travado, 10, 20 milhões, o que eu preciso fazer para sair dos 10, 20 para os 100, 200? O que eu vejo é o seguinte, eu gosto muito da literatura que fala das fases da empresa. Primeira fase, sobrevivência. Segunda fase, pessoas ali, você consegue ficar gerindo e os talentos se tornam a palavra de ordem dessa segunda fase. Mas a terceira fase são processos. Você documentar, conseguir replicar, conseguir ter um motor de vendas para tu ir para a quarta fase, que é o lucro e a liberdade de verdade. Você só atinge um lucro para te dar uma liberdade e gerar expansão se você pagar suas contas, se ela sobrar. Então, teu nível de competência para você chegar nesse patamar, ele vai ser muito mais desafiado. Thiago, a gente, como é um bom ruim, a gente quer chegar a 120 unidades. Uau. Então, em tese, o que a gente fez, a gente tem que fazer 10 vezes mais do esforço que a gente fez. Então, a gente já começa a criar uma estrutura que ela está à frente da nossa necessidade, porque a gente já quer estar com algo pronto para a hora que o passo chegar, e a gente sempre está caminhando para isso. Isso... O 10 para o 100 é gestão e método. Tem uma perspectiva que eu gosto muito de reproduzir, que é o seguinte: o milionário, ele pensa em metas, nos objetivos, em como ele vai chegar lá. O bilionário, ele pensa em criar um método e um sistema para chegar lá. Onde essas metas, elas são variáveis dentro desse processo. Então, a grande visão de quem está no 10 é basicamente ajustar uma máquina. Você tem uma máquina que ela está rodando que te fez chegar a 10 milhões. Agora, como é que você replica essa máquina? Como é que você replica o que você fez 10 vezes mais? Então, isso envolve já uma liderança consolidada, envolve uma cultura fortalecida e envolve uma metodologia de sucesso que possa ser replicada. Acho que essa é a grande sacada. É porque eu acredito né, muito bom esse ponto que você me passou, é porque geralmente o cara que tá do 0 ali pro 10, geralmente o cara tem às vezes 1, 2, 3 produtos, né? Às vezes, dependendo do ticket dele ali, geralmente ele tem no máximo 3 a 5 produtos ali, só que quando você já tá acessando o nível de 9 dígitos ali, ou múltiplos 9 dígitos, caminhando pro bi, né, comendo pro 10 dígitos, a gente já precisa ter um ecossistema de soluções ali, de produtos para esse cliente, né? Não é isso? Te exige você alcançar novas perspectivas. Igual o Ed falou, olha, a gente trabalhava dentro de um segmento que era a formatura. Então, a gente precisou trazer um segmento de noivas, um segmento de debutantes, um segmento de corporativo. Hoje, a formatura representa 20% do total. Se eu não tivesse acessado esses outros segmentos, eu teria 5 vezes menos do que nós temos agora. É só para fazer um cálculo rápido aqui. E uma sacada importante é porque algumas pessoas elas pensam em fazer o seu negócio ele crescer e de repente pega uma atividade que de repente não tem mais nada a ver com aquela que ela está executando. Gosto muito quando o Flávio Augusto ele comenta sobre uma dica que ele dá, se você quer montar até um novo negócio ou algo assim, é se certificar que 80% das atividades que você faz hoje, elas estarão
novo negócio. Senão você praticamente vai tirar de novo. Imagina a gente de novo tirando do 0 a 200 milhões. Mas do nada, num novo negócio. É como se eu estivesse abrindo mão de tudo que eu aprendi, de tudo que eu desenvolvi, de toda a leitura que eu tenho de evento. Então isso, você vê que tem uma cultura, eu vejo muitas pessoas querendo investir, com aquela fome de investir e colocar o dinheiro em qualquer coisa. De repente alguém fala, ó, isso aqui agora é o novo boom do mercado. Aí você vai e monta aquilo. Aí um outro fala, você monta aventureiro, aquilo. né? Esse é o cara que vive de onda. Aventureiro. É o surfista, aventureiro. Mas esse conceito dos 80%, ele é bem resolutivo. Por exemplo, se você dedicou a tua vida ali e ela está bem alinhada e você percebe ali como uma ilha, que tem ao lado, que basta você fazer um pequeno movimento, que você já joga para dentro e faz a coisa acontecer. É isso. A gente tem pensado assim. Cara, isso aí é muito sensacional, Ed, porque geralmente a gente que tá ali do 0 pro 1, e a gente que é empreendedor, é muito visionário, né? A gente tem muitas ideias. E isso confunde muita gente. Por quê? Lembra que a gente estava conversando aqui nos bastidores e você soltou uma frase que eu achei incrível. No começo, o resultado, o trabalho é grande e o resultado é curto, né? Basicamente, essa é a pegada. E quando a gente tá nessa... a gente faz um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa, e acaba fazendo um monte de coisa abaixo da média. E a gente, ou seja, tem muito esforço e pouco resultado e um monte de coisa, né? Então, acho que isso é muito, muito bom em relação a esse direcionamento, porque é o foco, né? Quanto mais você foca numa coisa só, mais você consegue tanto verticalizar, tanto horizontalizar esse crescimento empresarial. E tem gente que, às vezes, por não ter uma boa leitura dos números, começa a confundir a atividade que você está fazendo de rotina e começa, de uma certa maneira, a enjoar, se entediar e, de repente, está jogando... fora um bom negócio. Isso aí também foram dicas que eu aprendi na corrida, né? e conta pra gente uma característica ou qualidade que fazem vocês olharem diferente para um possível funcionário ali, colaborador. Eu acredito que a principal característica de um profissional bem-sucedido é a ambição. Eu acho que ela é o primeiro pressuposto que eu olho em qualquer pessoa que está trabalhando comigo. Porque se eu vejo que essa pessoa tem ambição, eu sei que ela vai ter uma energia maior, ela vai ter uma vontade maior, ela vai estar mais fortalecida para quando os percalços chegarem. Então a gente procura olhar muito nas pessoas essa característica que é a ambição. Uma vez que a gente encontra a ambição, a gente vai trabalhar e moldar essa pessoa dentro de uma mentalidade, né, que é a nossa cultura, para que ela se adeque e alinhe cada vez mais para poder crescer com a gente. Tanto que dentro desse movimento nós já fizemos 8 sócios partnerships dentro da empresa. Pessoas começaram trabalhando conosco ali, adquiriram essa sociedade e estão com a gente fazendo o crescimento da vida dela, da família dela, enfim. Legal. Eu acrescentaria o coração ensinável também. Bom. Porque diante de todos os desafios que a gente tem, quando você basicamente tu dá uma direção, a pessoa ela absorve rápido e já aplica rápido, cara, isso faz total diferença. É quando a teimosia não trava, né? O coração ensinável ele ajuda. Não tem dificuldade de ouvir, né? E aprender. E um defeito, que você olha assim e fala, ó, isso aqui não dá. Vamos cortar. Vamos cortar esse camarada. Eu acho que vai voltar para isso que você acabou de falar agora, mas talvez tenha mais um. Então, assim, talvez um dos principais defeitos é a falta de energia. A pessoa, quando ela não tem energia, parece que ela tá... Se arrastando. Eu tenho verdadeira dificuldade de lidar com pessoas que parece que estão sempre na marcha lenta ali, fazendo as coisas. Às vezes, você, como a gente tem sonhos ambiciosos, a gente já inicia um ano com uma folha para pagar, as contas já comprometidas ali, então é natural que você quer dar ritmo para as coisas. Então, a pessoa ela não tem energia, vai parecendo que a cultura ali não está aderente, né? Você está vindo num ritmo acelerado para fazer as coisas e a pessoa está num modo mais slow ali. Aí, tem 2 características que a gente evita, sim, a todo custo. Uma delas é pessoas que evitam a pressão, pessoas que não querem trabalhar sob pressão, não têm um entendimento do quanto a pressão é importante para o desenvolvimento da vida delas. E a outra é aquela pessoa que fica pensando no equilíbrio de vida. Porque para você sair do zero, você construir alguma coisa, a vida não tem equilíbrio.
Eu gosto da palavra balanceamento. Você vai balancear mais para um lado, depois você balanceia mais para um outro. Por exemplo, olha, estava contando para você agora que durante muitos anos da minha vida eu dormi 4 horas por noite. Agora, hoje, eu faço questão de dormir 6, 7 horas por noite. Eu faço questão de, todas as manhãs, trabalhar da minha casa. Então, eu tenho uma rotina controlável hoje que me permite balancear, né, levar meus filhos todos os dias para a escola. Agora, lá no começo não foi assim. Plantou, sangrou lá. Exato. Então, essas duas coisas, se eu não vejo na pessoa logo de cara, se eu percebo que ela evita a pressão, não entende a importância de trabalhar sob pressão, e se ela também quer buscar muito essa equilíbrio de vida, fala muito sobre qualidade de vida no começo de uma jornada, vai descasar com o que a gente entende que é a nossa cultura. Inclusive eu aprendi bastante com Robert Greene, não sei se vocês já ouviram falar desse autor, né? Que é o autor do livro 48 Leis do Poder. Que na Lei 10 ele fala um pouco sobre isso, que é o contágio. Evite o infeliz e o azarado. É o cara que tem a energia lá no fundo do pé. É negativo. Não é nem zero, é negativo. Quanto uma parada ali, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. O cara quem é bom em desculpa o quê? Não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Então a gente sempre tem que evitar esse cara, porque esse cara, ele afasta a positividade, o otimismo e o crescimento, né? E, inclusive, entrando nesse assunto, eu até gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Assim, dentro da trajetória do empreendedor, do cara que está montando ali o seu primeiro negócio, ou até já tem uma certa estrutura, já conseguiu obter os primeiros resultados, a gente percebe o poder da ambiência, né? O ambiente, ele gera ali bons comportamentos, vai construindo novas crenças e levando uma nova identidade para o seu novo ser, né? E assim, pegando esse gancho, eu queria saber de vocês... o cara ali que está começando, ele já está tendo um certo resultado, mas ele não consegue tirar um salário, um prolabore ali, que consegue custear uma vida muito confortável para ele. Vocês acham que esse cara, ele no CPF, ele deveria se alavancar, por exemplo, igual vocês, moravam em comunidade, periferia, favela, etc. Vocês acham que esse cara que está no mesmo cenário de vocês lá atrás, vocês aconselhariam esse cara a talvez se alavancar para morar num local um pouco melhor, ou ele deve se manter naquele local ali e ir melhorando ali, reinvestindo na empresa dele, e depois como que funciona esse processo aí? O que vocês aconselhariam para esse cara? Deixa eu te contar um bastidor aqui, que assim, nos 7 primeiros anos da empresa eu estava morando dentro do estoque. Já tinha 4 milhões de reais na conta. Eu estava morando dentro do estoque. Por quê? Porque dinheiro, ele é semente. Hoje, a gente chegou num nível que nós chegamos, por exemplo, eu moro num condomínio que o meu vizinho de parede é o Vinícius Júnior, do outro é o dono do supermarket. Então, assim, para chegar nesse nível, esse sacrifício do passado, ele foi fundamental. Porque se eu não tivesse plantado todas essas sementes, a gente não teria essa proporção toda de crescimento. Então eu acho que a pessoa tem que entender, principalmente no início, em que a hora da plantação não é a hora da colheita. A hora da colheita, ela vai chegar. E essa colheita, ela vai ser muito mais abundante se você plantar em quantidade, plantar numa terra fértil, plantar da maneira adequada. Se você não faz isso, se você quer colher desde o início, você vai ter problemas. Eu vejo esse mundo de internet aí colocando as pessoas, né? Todas felizes. Todo mundo quer ter carrão, pousar de bacanão e tal, cara. Isso tem um preço. Isso tem um preço, entendeu? Sabe? Pode melhorar a tua imagem? Pode atrair uma quantidade de pessoas ali que vão se interessar por uma vida que você tem fake. Isso pode trazer algum tipo de retorno. Mas talvez até um cara mais ligado à área comercial, né, que tenha que trabalhar diretamente com vendas pela internet, eu acho até que ele precisa fazer um pouco disso, realmente precisa de algum investimento nessa direção. Agora, isso tem que ser muito bem controlado, porque senão ele vai pegar as sementes, vai comer as sementes, então não vai ter colheita. Eu acredito em 2 coisas. Bênção antecipada é maldição. E a dica que eu levo para minha vida é viver abaixo das possibilidades. Isso é um conceito judaico. Ao longo da minha vida, a gente
foi construindo as coisas e tudo mais, mas esse princípio ele foi fincado ali, que é viver abaixo das possibilidades. Se você viver abaixo das possibilidades, não vai sobrar um dinheiro para tu guardar? Com certeza. Se tiver um dinheiro guardado, deu uma tempestade, você não tem uma reserva? Mas se você está vivendo de forma antecipada, o que tu fez nas tuas contas? Aí tu pega o nosso Brasil, aí, a quantidade de pessoas endividadas, eu acrescento a parábola dos talentos, que no final diz que há uma transferência de riqueza, então fica ali transferindo para o banco, através dos juros que você paga, transferindo no carro que você não consegue pagar, a busca e apreensão. Então fica ali alguém ali caçando a riqueza que é dele, que você fez um uso mal usado. A regra para você não passar esse perrengue é viver abaixo da tua possibilidade. Caramba, rapaz. E vivemos até hoje abaixo da possibilidade. Eles são uma máquina de código, né? Se fosse aqui, se tivesse sendo entrevistado pelo Pablo Marçal, estaria toda hora, pega o código. Pega o código. Ó, e sabe uma parada legal em tudo isso? Que a gente aprende muito, né? Com cada convidado aqui, cada pessoa que chega aqui tem uma história que se aproxima do que a pessoa que está nos assistindo está vivendo, sabe? Então... Inclusive eu tenho muito essa ambição, né, de caraca, eu quero montar uma empresa bilionária. Aí eu coloquei como objetivo, meu objetivo esse ano é me conectar com alguém que tem uma empresa bilionária. Olha só, já estamos se conectando, né? Porque eles ainda não romperam esse nível ainda, né, mas estão a passos largos de chegar lá. Inclusive, quero saber de vocês. Estão com esse planejamento estratégico aí para os próximos anos aí, rompeu a barreira dos 10 dígitos? Uma questão muito importante aqui é o seguinte, a gente entender que em cada fase da empresa, uma nova versão de nós mesmos deverá ser formada. Então, o nosso caráter ele vai sendo moldado em cada fase. Então, a gente está falando aqui do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 1 para o 100. Eu tenho uma certeza absoluta, né? Nós temos um objetivo, que é vender essa empresa em 2033 por 2 bilhões de reais. Eita. Esse é o nosso BREG lá, nossa meta audaciosa. Então, eu tenho uma certeza absoluta que o Davidson de 2033, que vai vender essa empresa por 2 bilhões de reais, ele não é o mesmo Davidson que está sentado aqui na tua frente. Ele é alguém que já aprendeu novos truques, que já moldou o seu caráter, né? Falando de características aqui, e ajustou a sua mentalidade para ser um bilionário. Porque hoje nós temos uma mentalidade do que nós temos. Isso. Então, vamos ter que aprender muitas coisas daqui para lá, para que nós nos possamos tornar bilionários. Isso é destino traçado. Daqui a 3 anos vamos morar em São Paulo. Por isso, essa notícia ele me deu quando eu tinha acabado de comprar minha casa. Olha, vai montar uma unidade agora em São Paulo. Daqui a 3 anos a gente vai se mudar para lá. Ele só comunicou, né? Como... Com a notícia veio ali, eu terminando de fazer uma obra, eu quase pensei assim, cara, eu reformo essa parede ou não reformo? Eu deixo ela... Aí minha esposa já falou, reforma, bora, vamos resolver isso aqui. Mas assim, a pessoa, se ela comprar uma casa, imaginar que ela vai viver a vida dela toda na mesma casa, alguma coisa deu errado. Não é verdade? Certeza. Alguma coisa deu errado. Não é pra isso, você vai comprar, você vai morar um período, depois você vai avançar para um outro espaço melhor, você vai ter outras necessidades. A vida de quem progride é assim. Mas esse pensamento aí é o extraordinário. O comum, infelizmente, eu acho que a maioria tá com a mentalidade adaptada a pensar, quero ter minha casa própria. O cara trabalha a vida inteira, compra e faz questão de morrer ali. Se tiver condição de melhorar, ele ainda diz, não, comprei aqui, vou morrer aqui. Não, isso é verdade. Então esse desenho de... A gente está montando a nossa primeira unidade em São Paulo... só para atualizar quem está vendo aí, 2026, a gente está fazendo esse podcast aqui. Se você estiver já vendo aqui, a gente já está com 30 unidades lá. Porque você tem que olhar a data, a gente vai chegar lá às 30 unidades. Então tem todo um desenho, a gente tem uma estrutura com uma sede aqui, que provavelmente com 30 unidades, essa sede provavelmente vai ter uma participação significativa lá em São Paulo. Então tem todo um desenho. Eu te falo isso, que até quando eu vou para lá, que eu gosto de correr, eu já vou correndo, eu corri lá no Parque Ibirapuera já pensando assim, cara, já consigo me imaginar correndo aqui todos os meus sábados e domingos, talvez dia de semana, mas justamente assim, olhando a terra ali, falando assim, cara, adaptar, a terra, né? tipo, meio que brinca assim, né? Eu falei que a gente ia bater na mesa, assim, terreno
é nossa. Vem pra São Paulo que é a terra. Eu corri lá também no Ibira, mas foi uns 200 metros e eu cansei. Deixa eu fazer Foi o cachorro correndo atrás de você? Pô, isso acontece comigo. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui que eu acho crucial. Vocês falaram que a métrica é 2033, é isso? Exatamente. Você vender a empresa por 2 bilhões. E aí, o que vocês fazem da vida? Continua empreendendo ou é a hora de descansar? Vamos pegar um pedaço desse dinheiro, vamos investir em outros negócios, vamos continuar nos divertindo. Agora eles vão se tornar investidores. Investidores, né? Então aí é investir em startups, investir em empresas. Agora sai de empresário para investidor. Agora tem que botar também outra ali... régua. Outra régua, outra parada, né? Inclusive o Robert Kiyosaki, ele fala sobre isso, né? Que existe aquele quadrante do empregado, autônomo, empresário e investidor, né? Existem as fases ali do empresário. Bacana, cara, de saber esse passo aí, 2033. Falta o quê? 7 anos. 7 anos. 7 anos, caramba. E aí, nesse valuation que vocês colocaram lá no business plan de vocês, qual é o faturamento que vocês precisam chegar para a empresa ter um valuation de 2 bi? Algo em torno de 1,5 bilhão, mais ou menos. 1,5 bilhão. Com uma margem EBITDA ali de quanto? Mais ou menos? Acima de 25%, que é a nossa meta. Caramba. Acima de 25%. Esse ano nós batemos 26%. Esse ano de 2025. Caraca, rapaz. Então, no caso, vocês saíram de 2025 para 2033, são 8 anos, saindo de 200 milhões para 1 bi de faturamento. Então, basicamente, é quintuplicar a empresa. Caramba. Porra, muito massa, cara. E assim, como que funciona esse processo de preparação? Como que funcionou isso? Como que vocês discutiram isso? Eu queria entender um pouco desses bastidores. Muito bom. Porque, por exemplo, rapidinho, só terminar essa pergunta que eu tô bem entusiasmado para escutar vocês sobre isso. Porque a empresa de vocês, basicamente, é uma empresa familiar, né? É uma empresa que tem vocês dois, acredito eu que tem outras pessoas e parentes que trabalham com vocês. E, geralmente, no Brasil em si, eu vejo que tem muitas empresas bilionárias que são empresas familiares. Também tem. Né? Uhum. E de onde que surgiu esse desejo de vocês, no coração de vocês, de, em vez de eu construir uma empresa aqui, um patrimônio, construir uma holding, construir um family office, aquela coisa toda de sucessão, de onde que surgiu esse desejo de vocês de fazer um exit e não construir esse patrimônio aí de sucessão? Uma empresa, ela só tem alguns destinos padrões, né? Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir. Então, eu prefiro que ela seja vendida. Bom. Prefiro que ela seja vendida. E a gente tem um plano para isso, né? A gente tem um plano com 8 iniciativas. Essas 8 iniciativas se desdobram em basicamente 64 tarefas, 64 projetos. Esses projetos se desdobram em centenas de tarefas. Isso é dividido entre cada membro da equipe. Cada um tem suas metas. Hoje, inclusive, de manhã, nós fizemos uma reunião das 9 às 13 horas para revisar todo esse plano e o andamento dessas tarefas. A gente tem uma IAzinha que cobra todo mundo do que cada um está fazendo ali para dentro desse projeto. É o bumbo sendo tocado até 2033. Tá. Se a gente parar de tocar esse bumbo, cara, não só não chegaremos aos 2 bilhões, como a gente quebra. E se a gente quebrar, nós seremos notícia do Fantástico, né? Você já viu que uma empresa de eventos, quando quebra, vira notícia de Fantástico, de jornal, deixou noivas sem o evento e tal. Então a gente não tem essa opção. Eu já convivo com isso há mais de 20 anos, eu já estou acostumado. Mas a gente não tem opção de quebrar. Então isso é mais uma animação da nossa vida, né? Mais uma cenourinha que fica aqui, né, na frente, né, pra gente. Eu acho que o que eu posso acrescentar é que a gente tem que bater um papo um pouco antes, assim, você vai passando a tua vida tentando lutar para chegar num estágio que você considera que aquele estágio as coisas acontecem mais fáceis. A gente julga que a gente está nesse estágio. Então, agora as coisas que são acumuladas dentro do teu conhecimento, dentro das facilidades e ambientes que você foi construindo, então a última coisa que eu faria hoje era parar. Se eu desejava isso lá atrás, agora que a gente tem capacidade de dobrar, quintuplicar, como é a linha, eu posso associar na maratona. Quando eu corri a meia, eu cheguei pro meu preparador e falei, agora é só fazer o dobro. Ele, tu acha que correr 21 e agora passar a correr a 42 é só o dobro? Ele, você está preparado um quarto.
Vamos botar que se a gente quer quintuplicar, a gente não está preparado um quinto. A gente talvez está um 20º de preparação para poder chegar lá. E aí essa é o X da questão. Mais itens para olhar, mais itens, mas também mais possibilidade de contratar gente boa, mais possibilidade de promover novas situações. A gente está com uma iniciativa que é a Escola Ballroom, que tem tudo a ver com a gente fazer uma formação muito mais rápida das pessoas lá, para justamente a gente entende que o mercado tem as suas deficiências de formação, de educação, as famílias em si, lares que não tiveram tanto acesso. Então a gente resolveu preencher essa lacuna com a Escola Ballroom. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre o destino da empresa. É herdar, vender ou quebrar. Vocês têm filhos? Vocês têm filhos? Eu tenho 3. Tem 3 filhos. Qual é a sua visão sobre preparar filho? Você está formando um herdeiro? Está formando um empresário? O que vocês Então, meu discurso para eles é: se preparem que eu não vou deixar nada para vocês. Excelente. Vou gastar tudo em vida. Esse é o meu discurso para eles. A Talvez gente até não sobre acredita. alguma coisa, mas mas assim, eles vão ter que trilhar o caminho deles, eles vão ser preparados para isso. É porque na realidade que vocês nasceram, né, é totalmente diferente da realidade que o filho de vocês nasceu, né? Não, e a gente tem contato, cara, com herdeiros por aí. Assim, você vê que É triste, né? é uma mentalidade muito afetada. É uma distorção e uma cabeça sobre a vida, assim, muito danificada por tudo que foi construído. Então, a gente tem que preparar pessoas para triunfarem, né? Nascer, tipo, na favela e teu filho nascer numa mansão. Caraca, é tipo... Minha filha vai a 8ª vez pra Disney, com 10 anos de idade, mês que vem. Olha que loucura. O mais velho tem quantos anos? Ela tem 10 anos, é minha filha mais velha. Então, aí hoje em dia eles ouvem isso, por exemplo, não vou deixar, etc. Quando eles tiverem a minha idade, que eles já estiverem tocando projetos, etc., com certeza vai ter um pai ali que vai incentivar, vai talvez incentivar de uma forma financeira, etc. E é importante. Mas eu acredito que isso daí é crucial também. Você montar uma mentalidade de, não conte comigo para viver os seus luxos, eu posso te ajudar a chegar em algum lugar, se eu ver que você quer chegar em algum lugar. Agora, entra esse lance aí que você falou do herdeiro. Eu acho que a imagem que o herdeiro passa é aquele cara descansado, quer viver de mesada, não quer trabalhar. Você acha que é isso ou tô enganado? Olha, eu vou dizer que eu tenho quase certeza que é isso, para a grande maioria das pessoas. Sim. Porque esse apetite por construir, ele se perde por ter recebido muitas coisas com facilidade. Isso é do quebrado, né? O cara que não tem nada. Você pega um passarinho que foi criado na gaiola, você joga ali para fora, a dificuldade ela molda. É que se você for pegar uma maneira da gente estar se colocando o tempo todo em novos desafios, em novas dificuldades, é a maneira da gente estar se mantendo atualizado. Daí você tem a opinião dele com relação aos filhos. Eu tenho uma filha só, é a Sarinha, que daqui a 1 ano e meio vai fazer os 15 anos dela. E a gente já tem conversado ela, filha, vamos fazer uma festa de 14 anos, vamos chamar o 2º grau, perdão, chamar o teu colégio todo aqui, vamos negociar, vamos trazer aqui, vamos encantar todo mundo. E ela tá na vibe. Mais cliente. Esse cara é gênio. Pô. Cara, Chama todo mundo. Aí, chama todo mundo. A primeira frase que ela falou assim, mas pai, eu gosto de todo mundo. Eu falei assim, a gente tem que gostar. A gente é cristão, você tem que gostar. Ela não entendeu o negócio por trás. Aí agora a gente começou a levar ela para escolher dentro das casas lá, que ela quer e tudo mais. Ela falou, eu quero viver a experiência. Porque ela sabe, o fato da gente já saber, já fica a dica pro Davis quando ele tiver os 15 anos da Malu, é que, tipo, você já conhece o cardápio, aí você quer queimar etapas, né? Porque você já sabe e tudo mais. Ela, não, eu quero viver a experiência. Ela saiu de lá falando, olha, não fui bem atendido. Eu falei, mas por que você não foi bem atendido? Ela não foi bem atendido porque eles focaram em vocês. Mas por que tu acha que focaram na gente? Não, porque talvez vocês são o chefe. Mas eu falei, filha, você vai decidir. Você quer o quê? Eu quero isso, quero comentar. Ela teceu algumas opiniões em relação ao que ela quer pro dia dela ali. E o nosso objetivo, pelo menos o meu e da minha esposa, é formar um ser independente. Acho que essa é a grande formação da vida da gente é te deixar um ser humano com autonomia para viver.
Legal. E aí a minha tem, cara. A minha tem. Ó, é o ser, fazer e ter. Então, quem tá assistindo agora em 2033, já estamos, ó, pensando lá, estamos diante aqui de 2 bilionários. E eu queria saber, e pra audiência também saber, qual é a rotina de um bilionário? E também qual é a rotina do cara que quer ser bilionário, mas tá começando do zero? Você tem que ter um plano, cara. Você tem que ter um plano e esse plano ele precisa ser executado. Se você vai gastar 18 horas por dia ou 6 horas por dia, cada um vai construir da sua forma. Agora, o plano tem que ser executado, sim ou sim. Então, por exemplo, a minha rotina, vou te falar um pouquinho da minha rotina, o que é hoje. Minha rotina hoje eu durmo todos os dias ali por volta das 10 da noite, acordo às 5 da manhã, já vou olhar alguns números de vendas, algumas análises de feedbacks de clientes através de NPS, enfim, né? A gente tem os números todos nas nossas mãos. Saio para levar meus filhos na escola, volto ainda de casa, continuo ali com a minha demanda do dia e de tarde eu vou fazer alguma atividade no escritório ou fora com algum imóvel novo, alguma casa de festas, algum tipo de contato ali. Geralmente essa é a minha rotina. Agora, sábado, faço a mesma coisa, domingo, quase a mesma coisa, um pouquinho mais gerenciado, mas todo dia eu vou olhar, todo dia eu vou trabalhar, porque o trabalho é um grande prazer, né? Não é um tripúlio, né? Não é, né? Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, ela acha que a pessoa que é milionária, etc., ela tem uma rotina maneirona, né? Só que às vezes é aquela parada feijãozinho com arroz, né? Que todo dia um pouquinho ali, etc., aquela rotina chata. Não, no meio desse caminho, obviamente, de manhã eu vou pra academia, né? Eu dou... Tu acorda 4 horas da manhã pra correr? Não, 4 não. 4 não. Hoje eu valorizo mais o meu sono. Hoje, assim, eu entendo que o meu sono, pra mim, o sono é prioridade, entendeu? E o exercício físico, ele vem depois. Aí eu corro também meia hora, eu não corro 3 horas igual o cara aqui, não. Eu tô ansioso pra escutar a rotina um pouco do Ed, porque às vezes eu abro o story e o Ed tá 3 horas da manhã correndo, cara. Sério? 3 horas? Essa sequência aí de 3 para 4 anos ali. Dormir mais cedo, 8 e pouca, já acabou o barulho lá em casa, 9 horas a gente vai dormir, que é um bom sono, um sono regenerativo. Eu acredito muito que tudo que tu dorme antes de meia-noite equivale a 2 horas e o que tu dormiu depois de meia-noite equivale a 20 minutos. A gente dormindo 2 da manhã, acordando 2 da tarde e cansado, exausto. Então não é um sono reparador, né? Então eu acordo ali entre 4 e 5 horas, corro 6 vezes na semana. Primeiro eu acordo, dobro meu joelho, faço minhas orações, me conecto com o Eterno e ouço o audiobook ou podcast. No ano passado foram mais de 60 audiobooks. Isso de pregação, algo do tipo? Ou... Então, eu tenho muito foco. Assim, a Bíblia, eu já ouvi metade da Bíblia no ano e às vezes até pelas próprias narrações fica um pouco entediante. Quantos livros tem a Bíblia mesmo? Que eu não me recordo agora. 66. Pô, calma, pô, pergunta pra ele. Poxa, caraca, atravessou. O Kate, assim, o livro de Provérbios, cara, sem dúvida nenhuma, eu já ouvi mais de 150 vezes. É excelente, né? Ele é excelente. A gente brinca, né, que minha mãe acordava, a gente vai ter com a formiga preguiçosa. Minha mãe era da roça, né? Então minha mãe ele deixava a gente agulhada, né? Como o Davis já tinha o hábito de acordar mais cedo, pra mim era um desafio. Então eu construí essa questão de dormir e acordar. Então eu acordo, corro. Hoje eu corri 10 km. No sábado eu vou correr 27. E falou com naturalidade. Não, isso aí é... E a gente vai formando o nosso novo edifício. Assim, até pelo próprio estudo, se você começar a correr hoje, o teu grau de gasto de energia e parte do teu corpo que não deveriam ser utilizadas vão ser ali porque você está fazendo um movimento novo, é diferente do meu que tem uma economia de energia porque eu gasto mais. A neurociência ela explica que o atleta ele gasta menos energia mesmo que ele faça, mas porque o corpo dele já reconhece o que é o necessário para ele fazer isso. E eu acredito muito assim que se mantendo essa rotina,
eu acredito muito que quem se antecipa governa. Então, aquele momento ali, não tem uma mensagem chegando, então tu tá em paz, tu tá estudando. Mas aí fala depois a verdade, eu pego aí. e olho os números. Mas fala a verdade, no teu business plan, tu quer falecer com 120 anos, não quer não? Eu não sei, dizem, tem um amigo médico que ele fala, ó, você tá gastando muito teu coração, tem X batidas aí, você tá usando todo ele na tua corrida. Pode ser. Cara, mas agora já virou meu lifestyle, cara, o negócio é correr. Acho que se eu não correr, eu dou trabalho em casa também, né? Tem que gastar Agora, aquela deixa eu fazer uma pergunta típica aqui que foi de empreendedorismo. Você citou o Provérbios. Na sua opinião, Salomão foi sábio ou tolo? Porque começa muito bem, mas no fim da vida o cara acabou curvando para outros deuses, etc., por conta de mulher. O que você acha disso? Então eu acho, cara, que a sabedoria, ela te empodera. Uhum. Se você não quebrar um princípio, a sabedoria ela vai ser bem-vinda. Porque conforme a gente vai construindo as coisas, vai conquistando as coisas, você percebe que os acessos são diferentes. Às vezes, algo que você demoraria muito tempo, alguém abre uma porta, te coloca ali em alguma situação. É só você não quebrar o princípio. Se você não quebrar o princípio de que tudo que foi permitido na tua vida foi porque Deus permitiu, porque Ele enxergou em você, tanto que a gente teve uma mãe extremamente generosa. Minha mãe foi extremamente generosa de fazer doações, de tirar as coisas dela para ir. A gente até vendo, pô, mas essa pessoa aqui não vai fazer um bom uso disso, e a generosidade ela instaurou na nossa família. Então, até o fato de você ter governo é viver abaixo da tua possibilidade. Então, todas são maneiras de você dominar e você nunca ficar dominado. As coisas acontecem, mas você tem um governo. Bom, excelente. Siga os princípios, mas construa suas próprias regras, né? Eu tenho isso como premissa na minha vida. Acredito que a gente pode trazer, sim, os princípios dos nossos pais, mas a gente também tem que construir nossas próprias regras. Porque dessa forma a gente consegue construir... Porque imagina, né? Às vezes os pais nossos, a gente tem várias regras que foram construídas através de nós mesmos. Levadas para nós, né? Deles mesmo para nós, né? Tipo, crenças passadas. Isso, exatamente. Então a gente, acredito, eu levo muito isso comigo, que a gente tem que seguir os princípios, né? Como generosidade, humildade, ser boas pessoas de bom caráter, mas acredito que a gente tem que sim construir nossas próprias regras para a gente ter a nossa independência, que é o que você produz ali para sua filha, você também produz para os seus filhos. E dessa forma a gente consegue construir prosperidade na nossa vida, né? Prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é crescimento. Então, assim, eu acredito que dessa forma a gente consegue crescer, se associando com pessoas, etc. E eu gostaria de saber deles também uma pergunta que é muito clichê. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidão. A gente Fala, está caminhando para 1 hora de live. Você faz mais uma pergunta e eu faço mais uma. Perfeito. Certo? Perfeito. Então tá. Eu quero fazer, na verdade, uma pergunta que eu vejo em outros podcasts e eu queria replicar porque eu acho que é muito clichê, mas eu acho que é legal. Tá. Sobre o resultado que vocês obtiveram, né? Vocês chegaram até aqui e eu queria saber sobre se vocês fossem começar do zero hoje, com o conhecimento que vocês têm, mas vocês não têm acesso nenhum. Vocês não têm rede social, vocês não têm nada. Vocês vão começar hoje do zero, com o conhecimento que vocês têm, um de cada vez. Eu acho que eu levaria uns 5 anos, mais ou menos. Para fazer o mesmo resultado. Para fazer o mesmo resultado que a gente tem. E como que você conseguiria esse resultado? Porque esses caminhos, eles já foram percorridos e esse aprendizado, ele está aqui. Se eu ficar com o aprendizado, eu vou construir de novo. Uma grande dificuldade que eu vejo que muitos empreendedores têm é querer resolver tudo por si mesmo, né? Aprendendo com os erros e crescendo, enfim. E a sabedoria, ela te ensina que você aprender com o erro dos outros te poupa muitos caminhos, né? Então eu gosto de uma ilustração que tem que falar assim, o burro é o que erra e não aprende, o inteligente é o que erra e o aprende, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então uma coisa que acelerou muito a minha vida foi pegar a experiência de outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ter sido mentorado pelo Flávio Augusto da Silva, e isso fez com que os meus caminhos eles acelerassem absurdamente. Eu me encontrei 4 vezes com ele, tive a oportunidade de falar isso diretamente para ele. Então eu comecei a seguir conceitos, trazer esses conceitos, aplicar esses conceitos. Se eu tivesse conhecido antes e aplicado antes, eu estaria mais longe agora.
Mas eu acho que é isso que eu tento levar hoje pro meu time, para as pessoas que estão com a gente, que você trazendo para si uma mentalidade, você vai ter uma assertividade muito maior na sua vida. Então, para você, no caso, antes do Ed responder, então é mais associação, né? Se associar às pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter. Para você eliminar pontuais problemas ali que talvez você poderia cortar no teu caminho, né? Exato. Uma ilustração muito legal que eu quero deixar aqui é o seguinte: com quem é mais importante do que com o quê? Uau. Com quem? Se eu tivesse começando hoje a minha jornada, eu ia procurar me conectar a um trabalho onde tivesse pessoas com uma mentalidade mais desenvolvida, mesmo que eu ganhasse muito menos. Boa. Porque ao incorporar aquela mentalidade, eu estou automaticamente gerando valor para mim, e esse valor que eu gero para mim é o que me traz os recursos financeiros. As pessoas olham e querem pular essa etapa. Elas querem ir direto no recurso financeiro de uma forma mais antecipada, antes de gerar valor em si mesmo. E o que faz gerar o recurso financeiro é o valor que você gera para si mesmo. Os teus aprendizados, com as tuas experiências. Então, se eu me conecto a alguém que tem uma mentalidade mais avançada, que tem uma capacidade que é superior à minha, e eu vou fazendo um download daquela pessoa, automaticamente esse valor vem para mim e ele vai se transformar inevitavelmente em recurso financeiro. Inevitavelmente. O resultado que você não tem é pelo conhecimento que você não acessou e pelas pessoas que você não se conectou. É a frase que eu mais falo no meu Instagram. Manda, Ed. Eu vou acrescentar, né, que eu concordo com tudo que o Davidson falou. Para mim, um guia, ele é a vida que você deseja. Ela vira agora o guia para ver se aquela atitude ela se aproxima ou se distancia. Teve uma fase na nossa vida que a gente tocava e era músico, e eu praticamente abandonei a banda para poder seguir a empresa. Eu peguei meu instrumento e doei. Por quê? Porque eu estava vendo ali também os indícios de resultados que a gente estava tendo, que eu estava tendo vendendo e tudo mais, tudo que tinha sido construído. Mas para mim o guia ele tem que ser, isso me aproxima ou me afasta da vida que eu desejo. Por exemplo, eu desejo ser um avô. Então, tratar bem minha esposa, educar minha filha, para quê? Porque o meu lar, então isso me aproxima? Então me aproxima, então eu vou dedicar toda a minha energia. Isso faz com que você elimine distrações ou perder o foco. Porque se isso não te aproximar, cara, não faça. Não perca um segundo dedicando nada que seja diferente do que a vida que você deseja. Se esse podcast ele faz sentido com a vida que você deseja, mas agora aplique toda a tua energia para ele. Porque nada diferente da vida que você deseja merece a tua atenção, o teu tempo e tua energia. Então aqui, elimine distrações e se associe às pessoas certas. Pegou o código? Anotado. Agora deixa eu fazer minha pergunta. Um conselho para nós que somos mais jovens e estamos começando na jornada agora. Estamos construindo direcionado para esse negócio aqui. Por mais que não tenho expertise específica, mas vocês são empresários de sucesso. Então, se vocês viessem aqui e eu não pudesse tirar um conselho específico para o podcast, a gente não estaria cumprindo a missão de forma adequada, não é isso? Legal. Ó, primeiro conselho que eu daria é benchmark. Quem está fazendo algo que está tendo resultado e que pode servir de referência para vocês se espelharem. Eu, no início da minha empresa, no início da Estilos, a gente fez benchmark no cara que era líder. Quem era o líder? Como ele fazia? Como ele agia? O que ele tinha? Então nós fomos espelhando esses comportamentos, espelhando esse formato de gestão, até o momento em que a gente alcançou e agora era necessário ter novas referências para poder passar. Então isso deu muito certo. Nós levamos 4 anos fazendo benchmark no primeiro colocado para poder passá-los. Tá? E essa ideia do benchmark eu levo não só para a minha empresa, como para a minha vida. Eu tenho o Flávio Augusto para mim como o meu mentor e minha referência. Então a maneira com que ele pensa eu tento trazer para mim. Né? Evidentemente eu posso tentar trazer o máximo de coisas que eu não vou conseguir ser igual a ele.
né? Até porque eu tenho a minha individualidade, eu tenho as minhas características. Mas o fato de você ter uma referência clara é como você ter um mapa na tua frente para você chegar num destino. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, elas não se dão conta dessa profundidade, ou quando se dá um pouquinho de conta, assim, pô, mas eu não quero copiar ninguém, eu não quero isso aqui. Cara, você pode tentar copiar o quanto você quiser, que você não vai conseguir ser igual a ninguém. Agora, entenda que uma pessoa como referência, ela acelera a tua trajetória. A palavra admirar é para mira. Entende? Então, assim, se eu tenho uma mira, alguém como objetivo, e eu posso ter vários na minha vida, né? Eu posso ter alguém que eu admire na área dos relacionamentos, eu posso ter alguém que eu admire na área de negócio, eu vou trazendo o melhor daquela pessoa e vou incorporando isso na minha personalidade e vou me tornando cada vez uma pessoa melhor, mais próspera, mais produtiva e mais em tudo. Uma coisa que eu entendi ali foi disso tudo que você me falou, né? O resumo de tudo isso é modelagem, né? Modelagem. Você é uma técnica da programação neurolinguística, exato, né? PNL ali, a gente aprende muito sobre modelagem. E pra gente conseguir crescer, então, caramba, já aprendi aqui sobre... Tem que eliminar distrações, se associar a pessoas certas e modelagem. E você, Ed? Então, um conselho que eu dou, e até faz parte da filosofia da Ballroom, é você eliminar as barreiras. Um cliente, quando ele entra no salão, hoje, na Ballroom, se você chegar 10 horas da manhã, o salão vai estar impecável. E você vai ficar com a impressão de que vai ter uma festa naquele horário ali. Por quê? Porque qual é o cenário ideal para você fazer uma venda? É o cara entrar e falar assim, nossa, desse jeito eu gostaria que minha festa acontecesse. Ou eu troco a cor, eu troco isso. Então a gente foi mirando em todas as objeções que o cliente colocava. Por exemplo, a degustação ela surgiu porque o cliente falava, eu não vou fechar porque eu não comi. Então, vai comer. Você falar, eu não vi o telão, eu não vi a decoração, eu não vi isso. Toda vez que você vai eliminando as objeções, você se aproxima do sim. E se você tiver esse coração ensinável de ouvir o feedback que o vendedor dá e você se tornar especialista de criar um ambiente, hoje em dia, quando a gente faz uma mega degustação, um cliente decide fechar, vem uma vela vulcão, que é causado uma experiência dentro de uma garrafa de espumante, e outra pessoa vai vendo, parece que você, sem fazer uma pressão, você criou um ambiente propício para fechar. E tudo isso tem a ver com você dar ouvido ao que o cliente fala sobre o que é uma objeção. Se a objeção é que o salão está desarrumado, cara, mantenha arrumado. Eu gosto muito do termo que é facilite a venda. Se deixar o salão arrumado, a venda vai fluir mais rápido. Facilite a venda. Se o cliente precisa degustar, facilite a venda. Tem gente, às vezes, que quer colocar uma dificuldade na venda. E essa dificuldade na venda é como se você estivesse matando. Você pega a Ballroom, ela tem várias maneiras com que o dinheiro vai embora. Mas o dinheiro que entra, ele é no contrato que fecha, no opcional que você fecha. Às vezes você tem poucas maneiras de que entra. Então você tem que ser um facilitador da venda. Se você se tornar um facilitador da venda, você vai estar com um bom guia para você sair do zero, você montar o teu negócio e você dar esses ouvidos de uma maneira bem efetiva. Cara, você rompe no teu negócio. Perfeito. Caraca, muito bom, hein? Muito bom. Ó, a gente tava conversando aqui, eu e Fernando, e a gente tá com o Fire agora, né? Não é só mais um podcast, a gente quer trazer um pouco mais dessa linha de canal. E tem muita gente que tem curiosidade, a gente perguntou aqui pra vocês um pouco da rotina de vocês, e a gente gostaria de entender na prática, no dia a dia. Na visão de vocês, esse podcast aqui ele tem que ser bombástico. A gente tem que viralizar esse podcast aqui lá no YouTube. Eu queria saber de vocês, quantas curtidas esse podcast tem que ter, porque a gente como empresário, a gente tem que botar a meta nas coisas, né? Então, pra gente conseguir fazer uma rotina, um daily vlog ali com vocês, entendendo um pouco da rotina de cada um. Claro que se vocês autorizarem, né? Claro. A gente fazer uma rotina, porque vocês chamaram a gente, pô, seria legal vocês passarem um dia lá na Ballroom, entenderem um pouco lá. E se a gente fizesse uma rotina com vocês? Mas a gente só vai fazer isso se bater a meta de curtida. Se não bater a meta de curtida, não tem como, né? Um dia com o Davidson e um dia com o Ed. Com o Ed. Como que a gente... Qual é a meta que a gente pode colocar? Vocês que mandam. Bacana, vamos lá. Se bater 500 curtidas, vamos fazer um daily vlog aí. Fechado.
Fechado? Fechado. Fechado. Então vamos fazer. Vai encaminhar pra todo mundo. Vamos encaminhar pra todo mundo. E se bater 1000, vocês vão pegar o último dia de fechamento do mês da Ballroom. Você vê como é que é aquela frequência lá de liga, passa cartão, vambora, tá indo, tal. Aquela frequência, aquela energia. Eita, porra. É pique G4 ali? Caraca. É uma inspiração também. 500 o vlog e 1000 você vê na prática. Você vê na prática Eita. a venda acontecendo. Tá demais. Agora, ó, só pra finalizar, antes de o Fernando aqui fechar, gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e dessem uma mensagem. Vamos supor aqui que seja o último dia de vocês na Terra. E vocês têm uma mensagem que vocês precisam passar para o mundo. O mundo todo vai escutar vocês agora. Um de cada vez, passe essa mensagem aí para o mundo. Posso começar? Pode. Então, eu desejaria que quando eu era mais novo eu pudesse ter tido o acesso de alguém mais velho que fez as coisas acontecerem, tirou do zero. Então o conselho que eu vou te dar é: você vai pegar toda a trajetória da tua vida e você vai ressignificar. A gente, quando entende que uma história, quando ela ainda não virou testemunho, ela deve ser calada. E quando ela vira testemunho, ela deve ser divulgada, ela deve ser passada para inspirar as pessoas. E entenda que toda dificuldade que Deus coloca na nossa vida, ela é a oportunidade que a gente tem de se tornar um ser humano melhor. Então, se você está vendo esse podcast, montando seu negócio, está passando por alguma dificuldade, coloca logo a tua mente conectada e pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu me torne mediante a isso? O que o Senhor quer de mim? Eu entendo que Deus não iria me prosperar e prosperar meu irmão para simplesmente botar dinheiro no bolso se a gente não tivesse com impacto para transformar a vida das pessoas, gerar sociedades e mover um ambiente. Então pega toda a tua dificuldade, entenda, ressignifique ela, porque ela vai ser o testemunho da sua vida. Uau. Legal. A minha mensagem é: se conecte a ambientes que te gerem crescimento. Esses ambientes que te geram crescimento são ambientes onde você tem desafios grandes, onde você tem o exercício de uma pressão que vai te fazer reconhecer o teu potencial, porque sem pressão a gente não sabe o nosso verdadeiro potencial. Se conecte a pessoas que têm padrões altos, que queiram bastante coisa da vida, porque isso inevitavelmente vai te alcançar e vai fazer com que você melhore cada dia mais. Então essa escolha de ambiente, para mim, principalmente para a carreira de alguém que está construindo nesse canal de empreendedorismo aqui, que vai ajudar muita gente no futuro, é o primeiro passo com que você deve se preocupar. Dinheiro é consequência. Uau. Gente, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é puxada. Não é tão simples trazer os homens aqui. Não é nada simples, na verdade. Na verdade é simples, mas não é fácil, né? Porque a agenda deles é puxada, mas muito obrigado pela disposição de vocês de estarem aqui, colaborando, contribuindo com a audiência, conosco também, com o nosso projeto que está iniciando agora. E é isso. Né? Tamo junto, conta com a gente. Vamos juntos romper o próximo nível. Tem alguma mensagem para passar? Eu agradecer, meus amigos, obrigado, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Para mim, é um privilégio poder sentar nessa mesa e aprender de perto com vocês. Eu costumo dizer para esse camarada aqui que eu falo o seguinte: cara, eu dificilmente paro para ouvir quem tem menos resultado que eu. Entendeu? Novo, então tem que parar para ouvir quem já construiu. Então, de verdade, obrigado pelo tempo de vocês. E vamos pra cima. Vamos embora. É isso. Só isso tudo? Você vai falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Encerrar? Só isso. Então vamos lá. Esse é o Firecast, conversa de arte com quem constrói. Tamo junto, vamos pra cima. Vambora. Fui! É isso. E aí, vocês gostaram? Valeu, gente. Muito bom. Foi legal? Top demais. Muito bom. Obrigado, tá? Bora, que Deus abençoe grandemente a jornada de vocês.